Já temos a foto aí? O senhor pode informar quando foi essa reunião com o presidente e quem são os participantes dessa reunião? Eu já comentei, essa reunião foi no dia, provavelmente, 8 de maio. 8 de maio deste ano? 2019. Essa reunião foi solicitada pela turma de 76 para cumprimentar o presidente, apresentar algumas intenções, e eu pedi para participar. Achei interessante algumas intenções. E os personagens aí da reunião? Ali está o general Ramos, o coronel Barroso Magno, Aristomendes, é uma família... O senhor Aristomendes é sócio do senhor em alguma empresa? Foi. Mas já trabalhou junto com o senhor? Trabalhamos juntos, mas Então, essa reunião foi para a turma de 76 cumprimentar o presidente... 76 apresentou e lá. Tratar de alguns outros eventos, alguns outros temas, como o senhor disse. Alguns outros temas tinham a ver dos negócios de Vossa Senhoria com o senhor Aristomendes e com o governo? Não. Foi uma espécie de um manifesto, alguma coisa nessa direção que foi apresentada pela turma de 76, e eu pedi para participar, estar junto com eles. Perfeito. O senhor se considera influente no governo? Não considero. Mas deixa eu lhe contar... Pode tirar foto? Mas deixa eu lhe informar que muitos, talvez parlamentares, gostariam de ter a influência que o senhor, a fluência que o senhor tem nas agendas do governo. Veja, temos aqui 7 de abril... encontro do senhor e Marcelo Lima, do IFB, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Dia 21 de janeiro, encontro do senhor com Hamilton Mourão. Dia 8 de maio, encontro integrantes do Grupo Agir, do qual o senhor faz parte, que é um grupo que tem conexão com o IFB, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e Luiz Eduardo Ramos. Veja... Esse 8 de maio, o senhor esteve na reunião em 2019, como declinou aqui, esteve de novo com o presidente da República em 2020, mas ainda vai. 12 de março, a reunião aludida aqui, encontro seu com o secretário executivo Elcio Franco. Vai mais adiante, senador Humberto, olha aqui. 4 de fevereiro, reunião sua com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Algum assunto relativo ao IFB a ser tratado com... o ex-ministro Ricardo Salles? Algum assunto relativo ao FB? Perfeitamente. 9 de abril, encontro seu novamente com o ministro Luiz Eduardo Ramos. Agora, combina esses encontros seus, me permita, o senhor tem um grau de influência nesse governo que inveja, talvez, até muitos parlamentares que apoiam o governo. O senhor vai do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Articulação Política, do presidente da República, do vice-presidente da República, todos os personagens, o senhor tem um livre trânsito. Me permita divergir do senhor. O senhor é alguém que tem influência extraordinária. E talvez essa influência extraordinária no governo também se explique pelas suas diversas lives em apoio ao governo. Veja, o senhor faz uma live, a política de Jair Bolsonaro, as forças inimigas do governo Jair Bolsonaro, os desafios do governo Jair Bolsonaro, 100 dias do governo Jair Bolsonaro. Claramente, o senhor apoia o governo, e isso não é crime. Sim. A democracia assegura isso ao senhor, quero deixar bem claro. A democracia, inclusive, o Supremo Tribunal Federal assegura isso ao senhor. O Supremo Tribunal Federal está atacado. Mas, veja, o senhor não só tem uma posição clara de defesa, mas o senhor tem influência, o senhor tem relação direta com integrantes do governo, o senhor participa diretamente de relações com os personagens do governo. Falo isso que está para nós fazermos uma ligação com um fato seguinte. O vice-presidente do seu instituto, qual é o nome dele? Otávio Facuri. Otávio Facuri. Vamos ouvir o senhor Otávio Facuri aqui. Talvez a gente ouça depois, senador Renan, pessoalmente, mas por enquanto vamos ouvi-lo pelo vídeo. Tem outros projetos também, por exemplo, tem projetos na área de mídia, na área digital. O Instituto hoje ele patrocina o Awake Giants e patrocina também a Verdade dos Fatos.
Que é a primeira iniciativa de verificação para confrontar, né, que todas as agências de checagem que a gente chama de esquerda. Então, assim, o verdade... O senhor, em resposta ao senador Humberto, tinha dito aqui que o Instituto não patrocinava. O seu vice-presidente está dizendo aí que patrocina os dois, a Oak Gentes Brasil e Verdade dos Fatos. Eu desconheço se esse patrocínio não seja apenas o espaço para que eles se manifestem. Mas não é isso que o seu vice-presidente, o vosso vice-presidente, diz. Eu desconheço. O vosso vice-presidente diz isso. Então, só para todos terem claro quais são as ações do Oak Gentes Brasil. Veja só, algumas das postagens que ele fez no decorrer da pandemia. Uma das postagens aqui no Twitter, o Oak Gentes Brasil diz, a Oak Gentes Brasil diz aqui, Twitter Brasil acaba de sinalizar como falsa publicação do Ministério da Saúde sobre o tratamento da Covid-19. O interesse público brasileiro é a exclusão de outras informações. Aí temos mais aqui, ainda o mesmo, a Wake. Então a única solução é a vacina, certo? Segura essa milícia genocida, se referindo ao G1. Secretário de Saúde de Lins morre de Covid-19 aos 83 anos, dizendo que ele morreu aos 83 anos depois de ter se vacinado pela segunda vez, ou seja, campanha clara contra a vacina. Mas vamos mais adiante. Ele também compartilha as publicações do Verdade dos Fatos. Aí nas publicações do Verdade dos Fatos, aqui diz o seguinte, entre as publicações do Verdade dos Fatos, analogicamente à situação dos imunizantes, você aceitaria voar em uma aeronave ao ser informado que os motores estão em testes para questionar a vacina? Inclusive coloca a turbina do avião e também a vacina, questionando a vacina mais uma vez. E aí, mais adiante, também outras publicações contra o uso de máscara, tanto Verdade dos Fatos quanto a Oak Gentes Brasil. Senhor Elcio, o senhor e o senhor Otávio, por isso, já seriam objeto de investigação da CPI. Só que a vinculação não para por aí. Veja, o senhor Otávio Facuri também assumiu o diretório estadual do PTB. Vossa Senhoria tinha dito aqui que não tem vinculação partidária entre o Instituto Força Brasil e nenhum outro partido político. O seu vice-presidente assumiu a direção do Partido Trabalhista Brasileiro, do direção estadual de São Paulo. O senhor teria algo a dizer sobre isso? Não. Muito obrigado. O senhor não sabia disso? Que ele assumiu uma a direção posição do Partido Trabalhista Brasileiro de São Paulo? Com respeito dirigido pelo ex-deputado Roberto Jefferson? Senador, com respeito a esse assunto, fake news, matérias jornalísticas de terceiros, eu sigo a orientação dos meus advogados, vou permanecer. Perfeito. Sobre fake news, então, só para nós, então, e todos os brasileiros ouvirem, está aí aqui algumas das publicações, 100 publicações, está inclusive na página agora do Instituto Força Brasil, isso aí está no ar nesse momento. Publicações contra a vacina, publicações contra a democracia, publicações contra medidas preventivas. Temos mais? Espaço para o Oak Giants, para o Crítica Nacional, para todos esses sites. Só para nós sabermos quais tipos de campanha. Inclusive, um dos agentes dessas campanhas, senador Renan Calheiros, e é um dos criadores do Oak Giants Brasil, é o senhor Richard Poser. Eu lhe falo, senador Renan e senador Omar, do senhor Richard Poser, porque todas as fake news e todos os ataques que nós estamos recebendo nesse momento nas redes sociais, que a CPI recebe, são feitos por esse senhor. Esse senhor é o criador do Oak Gentes Brasil, que é vinculado ao Instituto Força Brasil.
Todos os ataques que o senhor relatou têm sido objeto, todos os ataques do senador Humberto, inclusive aqueles que o senhor denunciou na semana passada, que o senhor tem sido vítima na CPI, todos os ataques que o presidente, que este vice-presidente, que os membros da CPI têm sido, inclusive a reação deles nesse momento nas redes, é organizado por esse senhor, que trabalha, é claro que o coronel Elcio não vai falar sobre isso, mas que trabalha com o coronel Elcio. Se eles só atacassem a nós, não tinha problema. O problema é eles fazerem campanha contra máscaras. O problema, coronel Elcio, é quantos... Como é que é? Contra o quê? Fazer campanha contra máscaras, contra o uso de máscaras. Eles fazem? Fazem muito. O problema é eles terem feito campanha contra a vacina. Contra a vacina. São pessoas que induzem os brasileiros à morte, crime contra a vida, coronel crime Elcio, sanitário. Por isso, eu não vou, ainda nem entrei na corrupção. Os palhaços aqui não são criminosos não, viu? Eu nem entrei na corrupção. Mas veja essa publicação que está no Instituto Força Brasil. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid. Eu queria saber quantas pessoas podem ser levadas à morte por publicações desse tipo. Está agora no site do Instituto Força Brasil. Eu não estou nem entrando na corrupção. Isso per si, senhor relator, já levou quantos brasileiros à morte? Quantos dos 563.707 estão mortos por conta desse tipo de publicação? Quantos? É isto que os senhores senadores do governo querem defender? Que a maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid? Querem defender contra a vacina? E eu não estou falando de algo à toa, coronel Elcio. Eu estou falando de um instituto em que o senhor e os atores desse instituto têm relação direta com todos os personagens e atores deste governo. O senhor não só é apoiador do presidente da República, o senhor frequenta o gabinete do presidente da República. O senhor tem estado sempre junto aos personagens desse governo. Não tem dissociamento entre o Instituto Força Brasil, entre essas redes de gabinete de ódio. Não tem aterramento, não existe. Todas as razões apontam a correlação entre essas redes, entre o Instituto dirigido por Vossa Senhoria e o governo do presidente da República. Mas vamos mais adiante sobre isso. O site acaba de cair do ar, viu, senador Randolfo? Exatamente agora saiu do ar. É porque é uma valentia, senhor relator, enorme. Senador Randolfo. É uma valentia enorme nas redes sociais. Esta é mais uma postagem criminosa e irresponsável desse site do Instituto Força Brasil. Hoje nós estamos vendo aqui um triste espetáculo, né? Apesar do silêncio, não há como mudar a concepção dessa comissão parlamentar de inquérito e do povo brasileiro de torpedear o SUS, entregar ao setor privado a venda de vacinas e defende isso tudo aqui com ênfase, como se fosse uma coisa possível e de maneira natural. Em plena pandemia, atacava o SUS criminosamente, a única alternativa de milhões de brasileiros. Quer dizer, isso não pode ficar impune de forma nenhuma. Senhor relator, senhor presidente, de forma nenhuma. O coronel Elcio não é diferente do senhor Carlos Viza. É um pensamento completo. E não se iluda, coronel Elcio. O senhor pode até não dizer quem está bancando o seu site, mas nós vamos descobrir. Não só do senhor, não. Esses outros aí, nós iremos descobrir. Porque nós não iremos parar um segundo enquanto não sabemos quais são os recursos que entram na sua conta pessoal, na sua conta dentro, com todas as contas que o senhor tem. Nós mandamos quebrar o seu sigilo fiscal, bancário, e não creio que alguém do Supremo vá nos proibir de a gente investigar esse crime contra a nação brasileira. Eu não creio que alguém... Podem até lhe dar um habeas corpus se eu não falar. Mas daí a impedir de nós sabermos quem está financiando esse tipo de publicação, eu acho que é de interesse de todos os senadores aqui da CPI. Porque independente de apoio ou não ao governo, o negacionismo ou não, essas publicações são muito fortes. São publicações que induzem as pessoas a tomar essas atitudes, a não usar máscara, a dizer que não pega em todo mundo.
E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Se tivesse advindo de uma pessoa que não teve possibilidade de fazer um tratamento, porque se eu pego o seu histórico, Coronel Elcio, eu pego o seu histórico, o senhor é fruto da democracia. Todas as suas ações como oficial do Exército foram dentro da democracia. Foi no governo Itamar, foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Vossa Excelência é fruto disso. A sua participação em atividades fora do país, indo para os Estados Unidos fazer treinamento, estando na Nicarágua, foi fruto da democracia. O senhor é fruto da democracia. O senhor chega ao oficialato como fruto da democracia, não foi no negacionismo. E acreditando no senhor, é que o Brasil e os brasileiros apostam nas Forças Armadas. Apostem nas Forças Armadas. E o senhor me desculpa, mas eu vou dizer uma coisa. O senhor não pode falar que é cristão, tendo essas atitudes, induzindo as pessoas ao suicídio. O senhor não pode falar isso. É muito fácil usar o nome de Jesus aqui, o nome de Cristo, mas induzir as pessoas à morte. Num discurso único no mundo. Ninguém tem esse discurso, coronel. Ninguém no mundo tem esse discurso. Nenhum líder político, a pior republiqueta do mundo, não tem esse discurso negacionista e não tem um site desse para negar a ciência, para negar a vacina. Então, o senhor pode até nos responder, como o senhor não respondeu ao senador Eduardo Braga, não respondeu a ninguém. Mas a CPI vai descobrir. E não tenha dúvida que nós iremos tomar as providências necessárias para que isso não aconteça mais. Então, os sites que estão nos atacando aí, os robôs que nos atacam, o senador Randolph, isso aí desde o primeiro momento. Só que eles tentaram desconstruir a CPI e aqueles que pensam que o depoimento do coronel não nos ajudou e muito. Muito. Nos ajudou bastante. Presidente, os melhores depoimentos só que nós 3 tivemos minutos aqui. para concluir. Veja, senhor presidente. Não somente, nós não nos preocupamos, não nos importamos com os ataques à CPI. Faz parte. Nos preocupamos com as pessoas que eles levaram à morte. Com as 563 mil. E eles levaram à morte. Veja, senhor presidente, e a prova maior não é só a agenda do coronel aqui, da relação com o governo. A prova maior é que um dos sites mantidos pelo Instituto Força Brasil, o Crítica Nacional, era frequente em palestras na Fundação Alexandre de Gusmão. A histórica Fundação Alexandre de Gusmão do Itamaraty, palco dos melhores debates da nossa política externa. Pois bem, você viu esse tipo de palestra. Você viu a palestra contra máscaras, você viu a palestras contra vacinas, você viu essas palestras negacionistas. O senhor me permita, coronel, e eu sei que o senhor não vai responder sobre isso, mas veja, a Fundação Alexandre de Gusmão é uma instituição pública e ela não abriria espaço para um site negacionista se não estivesse sob o comando também de negacionistas, se não estivesse patrocinando também isso. Eu queria já concluir, senhor presidente. O senhor poderia informar o nome do diretor jurídico do IFB? O senhor disse nessa CPI que o primeiro contato que o senhor teve com a Davat, o único contato que o senhor teve na Davat foi naquela reunião. Não, não falei isso não. Falei que encontrei naquele dia. O doutor Igor foi a pessoa quem buscou no aeroporto o Cristiano e o Dominguete. Então vamos ao diálogo do senhor Igor com o Cristiano, que nós temos aqui na CPI. O senhor Igor diz, contrato, acho que é dia 13, esse diálogo, 13 de março. Avisamos, bom dia, Cristiano, bom dia. Me envia um modelo de contrato internacional de parceria com a Davat para assinarmos. Quero oficializar nossa relação. E aí é encaminhado o contrato. Valeu, não sei quando é o seu voo, mas posso dar carona hoje para te levar lá, só me avisar o horário. Tem um contrato assinado, coronel. Tivemos um contrato assinado. Senador, com relação a esse assunto,
Eu vou seguir a Eu já orientação. sei, a senhora vai dos seguir a meus orientação do seu advogado e vai permanecer em silêncio. Perfeitamente. Só para completar a informação, ainda hoje o senhor Cristiano, em depoimento, ou melhor, em entrevista ao jornal o Globo, disse que o Instituto de Vossa Senhoria pediu comissão, ou seja, comissão, só para todos os brasileiros terem traduzido, é o outro nome de propina, em negociação de vacinas, diz o representante da VAT. Eu sei que sobre esse assunto o senhor vai permanecer em silêncio. Só uma última pergunta. Qual a sua opinião sobre o Supremo Tribunal Federal? O senhor vai permanecer em silêncio sobre o Supremo Tribunal Federal? A favor do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, como instituição. Que bom essa evolução sua, coronel. Que bom essa evolução sua. Quem sabe o Instituto Força Brasil possa refazer essas postagens aqui, essas postagens aí, veja só. Eu acho que é importante nós vermos essas postagens várias vezes, senhor presidente, senhor relator. Destituição, Coronel Elcio Bruno de Almeida, destituição já, artigo 38, é crime do STF. Aí está lá a foto da ministra Carmen Lúcia, que lhe concedeu o habeas corpus. Está lá a foto. Mas vamos a outra aí, tem outra. A ministra Carmen Lúcia, inclusive nas vossas publicações, ela é frequente, né? A outra foto, tem uma outra aí, olha aí. Dia 18 de julho, eu vou em todo o Brasil. STF, principal pilar. É o principal pilar da corrupção. Se eles caírem, o resto cai tudo. Ainda bem que não caiu, ainda bem que a ministra Carmen Lúcia Eu não estou enxergando direito. Aquela é a ministra Carmen Lúcia? É a ministra Carmen Lúcia. Não foi ela que concedeu o habeas corpus? Foi a própria que concedeu. É porque eu não estou enxergando, está longe aqui. É a própria ministra Carmen Lúcia. A presença, inclusive, destaque, ela é frequente. Foi exatamente ela que... Ainda bem que ela não caiu, né, coronel? Ainda bem que ela não caiu, porque isso possibilitou que o senhor utilizasse do direito ao silêncio. Coronel, nessa vossa conversão, que o senhor relatou aqui, falo isso para concluir, eu espero que o senhor reflita, de fato, sobre tudo isso. Eu espero que o senhor reflita de alguns valores invioláveis que nós temos. A democracia, a separação dos poderes, não é à toa que é consagrada na nossa Constituição como princípios fundamentais da nossa República. E dela o senhor fez uso. Espero que o Instituto Força Brasil, aqueles que estão... O senhor que está alimentando os robôs agora, que tanto atacam nesse momento que nós estamos nessa comissão parlamentar de inquérito, pensem duas vezes antes de pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Sempre vai ser necessário, depois, quem sabe, vocês recorrerem a ele para ter garantido seus direitos constitucionais. Isso só nos lembra a frase de Churchill. Alguns podem achar a democracia o pior dos regimes, mas não se inventou até hoje nenhum outro melhor que eles. A democracia é um sistema tão completo que ela possibilita aqueles que atacam o regime se utilizarem dos benefícios dele.